Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa, Mensagem da Cruz, esse programa aqui é da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. É uma alegria imensa poder chegar agora na sua casa, talvez no seu carro, ou até mesmo pela internet, no seu aparelho telefônico, através desta programação com a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a permanecer sintonizado conosco em nossa programação. Eu tenho certeza que Deus haverá de falar com você, através das músicas, através da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Mensagem da Cruz. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E a sabedoria da semana de hoje está em Provérbios capítulo 30, verso 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Amém. Que Deus aplique essa bela palavra de sabedoria ao seu coração.
Jesus, o Senhor, ó Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, eu quero convidá-lo para juntos nós orarmos ao Senhor e levarmos o nosso pensamento ao trono da graça de Deus. Vamos juntos, nesse instante, orarmos, buscarmos a presença do Senhor e assim estarmos próximos dEle. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus bendito, nos colocamos em Tua presença nessa hora, Senhor, clamando por cada um dos nossos ouvintes e por suas famílias. Queremos de maneira especial, Senhor, clamar pela juventude de nossa cidade. Tantos jovens, tantos rapazes e moças que têm se entregado desde cedo a uma vida de vícios, de bebedeira, de adrenalina. Quantos jovens, meu Pai, que têm se entregado a paixões, a todo tipo de imoralidade. Quantas gravidez indesejada muitas moças têm. Quantas, Senhor, são as famílias que choram porque perderam um jovem, porque se depararam com um vício. Deus amado, tem misericórdia, meu Pai, das famílias que sofrem com jovens que estão entregues a os mais variados tipos de vícios. Tem misericórdia, Senhor. Socorre o povo, socorre essa nação, socorre a nossa juventude. Tem misericórdia, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida no coração dessas pessoas, que haja mudança, que haja transformação. Que o Teu nome seja, Deus, adorado e exaltado em lugares que hoje apenas a carnalidade recebe a honra, a glória e a exaltação. Deus amado, transforma o nosso povo. Ser benevolente para com nossa cidade, para com os nossos jovens, para com a nossa nação. Nós oramos assim e Te agradecemos desde já, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um assunto muito importante: a soberania de Deus na história. E quero basear esta mensagem em Apocalipse 4, verso 1. Vamos ouvir a leitura deste texto. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Os gregos olhavam para a história e diziam que a história é cíclica. Ela está dando voltas, sem rumo, sem fim, sem telos, sem consumação. Os existencialistas, de forma pessimista, olham para a história e dizem que ela está à deriva. Ela é um caminhão sem freios, ladeira abaixo, rumo ao desastre. Nós, porém, cristãos, cremos que a história é teleológica. Em outras palavras, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. O livro de Apocalipse é um livro que muita gente tem medo de ler, outros acham que é complicado demais compreender, mas este livro, chamado Revelação, porque Apocalipse significa isso, revelação, é como se Deus levantasse a ponta do véu e mostrasse para nós, com cores vívidas
e com voz eloquente o controle, a soberania de Deus na história. Quando João escreveu este livro, ele estava banido na ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal. A igreja estava sendo massacrada, porque desde o incêndio de Roma, no ano 64, os cristãos começaram a ser crucificados, queimados vivos e jogados às feras. Governava o mundo nessa época o imperador Domiciano, a partir do ano 81. Nessas alturas, todos os apóstolos, exceto João, já estavam mortos e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. Certamente, quando ele foi banido para esta colônia penal, a intenção do imperador era calar a voz do último apóstolo e jogar uma pá de cal no cristianismo já tão massacrado e sofrido. Quando todas as portas, porém, foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, Deus está no trono, porque quando João sobe e olha, ele vê alguém sentado no trono, e ele não ousa descrever a pessoa de Deus, a não ser revelando que ele, no aspecto, parece a pedras preciosas. Seu trono é o trono excelso, ele está entronizado acima dos querubins, num alto e sublime trono. Ele é adorado no trono. O seu trono é trono de misericórdia e de justiça. Este livro, o livro de Apocalipse, retrata a soberania de Deus, porque das 67 vezes que a palavra trono aparecem no Novo Testamento, 46 estão só no livro de Apocalipse. 12 vezes apenas no capítulo 4 de Apocalipse. Ou seja, este livro mostra que Deus reina, que Deus é soberano, que a história não está à deriva, que Deus é aquele que levanta reinos e abate reinos, que coloca reis no trono e os faz apiar do trono. O capítulo 5 de Apocalipse retrata que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é a raiz de Jessé, ele é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Porque João vê um livro de todo selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado no trono. E ninguém foi encontrado digno de abrir este livro, nem mesmo de olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Em outras palavras, nem anjos, nem homens, nem demônios têm a capacidade de abrir este livro, que representa a história, dar significado à história, conduzir a história a uma consumação. E João chora muito, porque não tem ninguém digno. Quando ele escuta uma voz de um ancião dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E então João vê o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele venceu, ele está no trono e ele sim vai dar curso, está dando curso à história da humanidade, levando-a a uma consumação. É por isso que nos capítulos de 4 a 7, você vai ver os chamados 7 selos sendo desatados. E aí você vai ver a igreja perseguindo o mundo com a sua fúria. Melhor dizendo, você vai ver o mundo perseguindo a igreja com a sua fúria. E você vai ver as guerras, as fomes, as tragédias, a morte. E aí você vai ver nos capítulos 8 a 11 as 7 trombetas, que são o juízo parcial de Deus ao mundo hostil. E essas trombetas são tocadas e atingem os mares, os rios, a terra, os astros, os homens. Muito daquilo que você atribui apenas a fenômenos da natureza, verdadeiramente são trombetas de Deus soando aos ouvidos dos homens, chamando-os ao arrependimento. É por isso que você verá nos capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse o levantamento do quarteto do mal. O dragão, que é o diabo, Satanás, no capítulo 12.
A besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. No capítulo 14, a grande meretriz, a grande Babilônia, aquela que representa a falsa religião, o falso comércio, a falsa política, todo o sistema que vai corromper os homens e que vai perseguir a igreja. É por isso que você vai encontrar nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus. Não agora parcialmente mais, mas o derramamento total da cólera de Deus, representando que agora não tem mais chance, porque chegou o dia, o grande dia do juízo de Deus. Mas você vai encontrar no livro de Apocalipse, nos capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal, em ordem inversa. Capítulo 17 e 18 de Apocalipse, falando da queda da grande Babilônia, a meretriz, porque o diabo sempre quis imitar a Deus. Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai querer fazer uma imitação grotesca da Trindade com o diabo, o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus tem uma noiva, a igreja, ele vai querer também o simulacro disso, que é a grande meretriz, que se embriagou com o sangue dos santos. Mas agora a grande Babilônia está caindo. Agora no capítulo 19 você vê o anticristo e o falso profeta sendo lançados no lago do fogo. Agora você vê no capítulo 20 o diabo sendo lançado no lago do fogo. Você vai ver a cena do juízo final e vendo também o diabo sendo lançado no lago do fogo. Você verá também no capítulo 20 a morte sendo lançada no lago do fogo. E verá mais, os livros sendo abertos no grande dia do juízo. Grandes e pequenos, todos estarão lá. Reis e vassalos, servos e chefes, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, todos estarão lá para aquele grande dia do juízo. E diz a Bíblia que os homens vão ser julgados segundo o que tiver escrito nos livros. Naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra você no dia do juízo. Suas palavras. A Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. As suas obras, aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, Deus viu. Suas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Mas mais, os seus pensamentos. O único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Ele vai julgar o segredo do nosso coração. Passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o seu amigo mais próximo? Pois naquele grande dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. É claro que por esses quesitos, palavras, obras, omissão, pensamentos, nenhum de nós poderá ser justificado. Em todos esses quesitos nós seríamos condenados. É por isso que um outro livro será aberto, o livro da vida. E a Bíblia diz, se alguém não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será também lançado no lago do fogo. Mas como ter o nome no livro da vida? É todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador, o seu nome estará escrito no livro da vida. Esse não é lançado, esse entra nas bodas do Cordeiro, esse entra para a grande festa da salvação, este entra para a grande recompensa que Deus dá a todos aqueles que creem no seu Filho, estes entram para a bem-aventurança eterna. O livro de Apocalipse fecha suas cortinas, dizendo que então haverá novos céus e nova terra. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. A Bíblia diz que nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele, serviremos a Ele por toda a eternidade. Lá não vai ter doença, lá não vai ter pecado, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter despedida, lá não vai ter escuridão, lá nós estaremos para sempre, sempre com o Senhor, por todo o desdobrar da eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é soberano.
Ele não só disse, Ele vai fazer. Ele é digno de inteira confiança. Se hoje você colocar sua vida nas mãos de Deus, se você hoje entregar seu coração a Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: você já será mais do que vencedor. Nada pode frustrar o plano de Deus. Nada pode mudar os desígnios de Deus. O fim já está determinado. A história não está à deriva. As rédeas da história estão nas mãos do nosso glorioso Redentor. E você pode ter convicção de que na caminhada da vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a nossa jornada aqui terminar, nós estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Hoje você pode fazer a mais importante decisão da sua vida: entregar seu coração a Jesus, crer nele como seu Salvador e receber dele o presente da vida eterna.
E nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas eu quero convidar você a estar conosco aqui em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, no centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui em nossa igreja o nosso momento de culto de oração e também o nosso estudo doutrinário. Você é o nosso convidado a participar das programações da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas também a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IP Bom Conselho. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Quero agradecer a sua audiência, desejar a você uma semana abençoada e que Deus te abençoe poderosamente até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.